Altura para analisarmos em direto, com uma ligação a partir de Miami, e precisamente esta época de resultados aí nos Estados Unidos. Henrique Gregório, bem-vindo ao Económico, bem-vindo ao Fecho de Contas. Vai começar a estrear-se hoje, embora a partir de segunda-feira vamos poder falar consigo todas as semanas. E aquilo que eu lhe pergunto é, ontem foram conhecidos resultados bastante positivos da Amazon, pegando na Amazon, mas também noutras gigantes norte-americanas. Que balanço é que é possível fazer para já desta earnings season? Muito boa tarde, Hugo. Boa tarde a toda a nossa audiência. Eu gosto sempre de me afastar um pouco das árvores, falando, por exemplo, do índice do Dow Jones, que tem 30 componentes. Nós, neste momento, visto isto do ponto de vista macro, temos até hoje mais ou menos um terço, 33%, das empresas que constituem o S&P 500 nos Estados Unidos reportaram resultados do segundo trimestre. Desse um terço, sensivelmente 73% dessas empresas excederam a previsão dos earnings per share que os analistas tinham estimado. Ora bem, não dizendo mais nada, se parasse aqui, seria visto como algo positivo. Mas não é. Não é pela seguinte razão. As receitas, portanto, o chamado top line, as receitas continuam estagnadas. E a maioria das grandes empresas multinacionais e a maioria dos componentes do S&P 500 continuaram a exceder as estimativas que apresentaram devido, sim, a reduções de custos e a recompra no mercado secundário das suas próprias ações. Ora, reduzindo o número de ações cotado, é óbvio que aumenta o tal rácio do earnings per share. Isso começa a ser criticado aqui nos Estados Unidos porque de certa forma, dissimula a tendência geral do crescimento económico. Os resultados ontem, Hugo, como falou, a Amazon foi um componente importante, mas eu gostaria de enfocar em 3 empresas cruciais que ontem, ao final do dia, reportaram. E menciono essas 3 porque essas 3 são componentes das 30 do Dow Jones Industrial Average, ou seja, 10% do índice Dow Jones reportou ontem à noite. A primeira foi a Caterpillar, a segunda a American Express e a terceira a 3M. E nesses 3 casos viu-se exatamente isso. Na Caterpillar, o resultado foi muito decepcionante. Muito decepcionante. E atenção à Caterpillar. Porque a Caterpillar é uma empresa que deriva somente 44% das suas receitas nos Estados Unidos. A Caterpillar fatura 56% das suas receitas brutas fora do território norte-americano. Portanto, pode ser vista como um indicador para, digamos, a produção industrial, maquinaria, minério, a nível global. E nesses 56%, o panorama, e o próprio CEO da Caterpillar confirmou, e os porta-vozes confirmaram, que o panorama não é positivo, o outlook não é positivo. Estão nervosos com a Europa, veem demasiadas incertezas na Europa, o que lhes preocupa mais é a China e o Brasil. Na China, debilidade económica, e no Brasil, uma contração económica, visto que podemos chegar a 1,5%, entre menos 1,5% a 2% de contração do PIB no Brasil. Tudo isso, como é óbvio, afeta a procura dos produtos da Caterpillar.
Falando de... Henrique, e se me permite, exato, ia pedir-lhe que concretizasse em relação às outras duas e, entretanto, aproveito para lançar já a próxima questão, que é, olhando ainda para essas duas gigantes estruturantes de que ia falar, mas também para as matérias-primas, o que é que se tem passado para assistirmos a esta pressão nos preços? Ora bem, ainda bem que menciona o tema das matérias-primas, porque é nas matérias-primas que nós vemos os inícios de todas as outras tendências que depois se prolongarão através da cadeia de produção. Eu gosto de olhar para trás, não para o primeiro dia do ano, mas pelo menos 12 meses. Portanto, falemos de 24 de julho até ao dia de hoje. Temos tido uma quebra, uma descida nas cotações da matéria-prima industrial histórica. Eu diria, usar a palavra brutal não é exagero. Temos três tipos de commodities, basicamente, três tipos de matéria-prima, três classificações: industriais, agrícolas e os metais preciosos. Temos que nos focar nas industriais, portanto, a matéria-prima para uso industrial. Falemos de números, porque os números são impactantes. Petróleo, cotação, vou enfocar na cotação Brent, visto que é a cotação europeia, não é norte-americana. Há 12 meses atrás, $105 o barril. 105, $105 o barril. Neste momento, como o Hugo já mencionou, ou como mencionaram no início do programa, estamos, creio eu, estávamos a 55, mas creio que estamos talvez abaixo de 50 neste momento. Pode-me corrigir se não for. Metade, portanto, uma queda de 50%. No carvão, o carvão ainda é utilizado. O carvão tem um uso enorme na economia mundial. Há 12 meses atrás, $62 a tonelada. Hoje, $42 a tonelada. Uma queda também de 50%. É brutal. Estes movimentos, com esta magnitude em 12 meses, são gigantescos. O cobre, há 12 meses atrás, $3,30 a libra. A cotação do cobre é feita a X dólares por libra. Ontem, sensivelmente, $2,30. Então, estamos a falar uma queda de $1, de 3,30 para 2,30, uma variação imensa. Por último, o ferro, em termos internacionais, o tal iron ore, que é muito falado em termos das exportações brasileiras, em termos das importações chinesas, também uma razia, se posso utilizar, se me permite usar a palavra. Há 12 meses atrás, $100 a tonelada. Hoje devemos estar a rondar os $50 a tonelada. Tudo isso, visto como um aglomerado, tem consequências muito sérias para tanto as economias dos países que as produzem, portanto, que as exportam, como os países que as consomem. Os exportadores não querem reduzir os seus níveis de produção para poder compensar a descida do preço. Muito bem. E Sim, fica a análise do Henrique, que estará de regresso na próxima segunda-feira, certamente com mais tempo para nos explicar como é que aí desse lado do Atlântico vão acompanhando, e no caso da earnings season, mais de perto os resultados das gigantes tecnológicas. Henrique Gregório, a partir de Miami, uma ligação em direto que vai estar todas as segundas-feiras no Fecho de Contas.